Olá, boa tarde. Hoje é dia 21 de julho de 2017. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV e também pelo Facebook. Boa tarde para você que estava aí passando pelo Facebook. Agora para e assiste, hein? Muito boa tarde para você. Eu sou o professor Arthur Vieira de Moraes. Hoje no programa a gente vai dar uma atenção especial ao Rio de Janeiro. Todo mundo fala que o Rio está difícil. Está difícil, mas crises passam também, né? Vão e voltam. Então a gente vai entender assim com detalhes a situação do Rio de Janeiro, do mercado de escritórios de alto padrão, e isso com a Ive Kempf, da JLL, que veio aqui trazer todo o conhecimento dela para a gente. Logo, logo, assim que passar os nossos fatos relevantes, a gente começa a bater esse papo aí importantíssimo sobre o Rio de Janeiro, porque afinal de contas é o Rio de Janeiro, é a cidade maravilhosa, é uma das capitais financeiras desse país e é também onde muitos fundos imobiliários têm investimentos. Então a gente precisa entender melhor essa situação e quando que as coisas vão melhorar por lá. Porque vão melhorar, cedo ou tarde vão melhorar. Então, dando início aos nossos fatos relevantes aqui, ó. No dia 14 de julho, o Kinea Renda Imobiliária anunciou o pré-pagamento de um CRI lastreado por aluguéis do Centro de Distribuição de Pouso Alegre. O valor desse pagamento foi de 64 milhões e 700. E a partir de agora, o valor da locação então passa a fazer parte da receita do fundo. Entendendo isso um pouco melhor, alguns desses imóveis estavam, digamos, alavancados. Quer dizer, o gestor do fundo, de alguma maneira, fez uma dívida para conseguir comprar mais imóveis. Pouca coisa, uma alavancagem pequena. Oficialmente, os fundos imobiliários não conseguem tomar dinheiro emprestado, mas por meio de estruturas financeiras como a de um CRI, é possível fazer uma pequena alavancagem. E agora, com recursos da última emissão de cotas, o gestor tem feito pré-pagamento desses CRIs para que então o fluxo passe a ficar livre para o cotista do fundo. O aluguel até então ia lá cobrir o pagamento do CRI, de quem investiu no CRI. Agora ele paga à vista essa dívida que era prazo, quita a dívida e então o aluguel passa a ser receita do fundo e assim mantém a distribuição de rendimentos do fundo. Então esse foi anunciado dia 14 de julho, provavelmente mais alguns ainda vão ser anunciados nesse mesmo sentido, com este mesmo objetivo. Dia 18 de julho, o fundo Vila Olímpia Corporate anunciou novamente alguns aditamentos de contrato de locação com redução do valor. Então agora, no total, essa redução representa 0,76%, ou seja, vai baixar o faturamento do fundo em 0,76%. Semana passada, ou há 15 dias, não me lembro exatamente, eu dei esse mesmo fato relevante, mas falando de outras unidades, outros contratos de locação desse fundo. Agora são dois. Um que o locatário é a AD Agency, foi prorrogado por 32 meses, o contrato de locação, mediante um desconto durante os próximos 24 meses. E o outro é alugado para Louis Vuitton, foi prorrogado por 24 meses, mediante redução do valor e com descontos até 2020. Então, como eu havia dito, estratégias, acho que até a Ive vai comentar um pouco isso, estratégias de retenção de locatário. Em mercado muito ofertado, em que o locatário tem melhores condições de negociação, o gestor precisa adotar estratégias para reter locatários e para atrair novos locatários. Tem um monte de imóvel vago no Rio de Janeiro e em São Paulo. A gente não quer ver os imóveis do fundo vagos. O gestor precisa tomar medidas para reter locatários. Outro fato relevante, do dia 18/7, o edifício Ouro Invest anunciou que entre setembro e dezembro deste ano, os rendimentos vão ser acrescidos de um valor de multa contratual. Você deve se lembrar, no dia 30/6, eu dei aqui o fato relevante de que o locatário do 12º andar estava rescindindo o contrato antecipadamente e que isso levava ao pagamento de multa. Então essa multa vai ser paga em 4 prestações e o administrador vai repassar para o cotista via rendimentos também em 4 prestações. Então entre setembro deste ano e dezembro deste ano, o seu rendimento vai ser um pouco maior em função desta multa. Mas essa receita não é recorrente, ela deve terminar, então em janeiro já não deve ter a mesma receita. E por fim, no dia 19 de julho, o Fundo Rio Bravo Renda Corporativa, o FFCI 11, anunciou que vai acontecer um leilão de fração de cotas. Esse leilão acontece hoje, daqui a pouco, às 16h45.
o valor da venda dessas frações de cotas vai ser creditado junto com o rendimento do próximo mês. Do que se trata isso? Vou explicar para você. Há algum tempo atrás eu também falei de um fato relevante desse mesmo fundo, anunciando um grupamento de cotas. Cada 100 cotas foi agrupada em uma única cota. Então, digamos que você tinha lá 1.000 cotas, agora você passa a ter 100 cotas. Nem todo mundo, como ele era antigamente por uma cota, tinha gente que tinha 123 cotas. Ao agrupar 123, dividir 123 por 100, sobra uma fração, porque não dá para ter 1,2 cotas, você só pode ter de uma em uma cotas. Então, quem não ajustou as suas posições para ficar com o número inteiro e ao dividir por 100 permanecer com o número inteiro, essas pequenas frações que são impossíveis de negociar na bolsa, elas serão todas hoje vendidas. Esse 0,23 que era meu, mais 0,57 de outro cotista, todas as frações vão ser juntas, ofertadas em um leilão hoje na B3. Feito o leilão, é como se eu estivesse vendendo essa parte das minhas cotas e o dinheiro vai ser creditado para mim na mesma proporção de frações de cotas que eu vendi. Isso vai ser creditado, então, se for o seu caso, junto com o próximo rendimento mensal. Então você passa a ter uma nova posição agrupada, em cada 100 cotas que você tinha agora é uma única cota, e eventualmente se sobrou alguma fração, é como se você tivesse vendido essa fração, na prática é isso, você vai vender, mas de uma vez só neste leilão de hoje, e recebe, junto com o rendimento do mês que vem, recebe o valor da venda dessas cotas. Ok? Eram esses os fatos relevantes da semana. Quero te convidar a curtir minha página lá no Facebook para a gente bater um papo durante a semana. Quero ouvir seus comentários, suas críticas, suas sugestões. Me encontra lá no Facebook /Professor Arthur Vieira de Moraes, /Arthur V. Moraes. E também falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso online que eu gravei aqui em parceria com o Infomania Educação. Ele é dividido em 4 módulos, ao longo praticamente 9 horas de aula. Você vai entender desde a estrutura jurídica dos fundos imobiliários, até como eles funcionam na prática, qual tipo de fundo você vai escolher, qual tipo de fundo se adequa ao melhor ao seu perfil e aos seus objetivos. E, por fim, toda a parte de tributação, como fazer a apuração, o pagamento e a declaração de imposto de renda lá em março e abril, em que campos da declaração você vai ter que preencher para a parte relacionada aos fundos imobiliários. Então, quero mostrar como você encontra o curso aqui no site do Infomoney. Aqui no site já tem um atalho, ó, Aprenda a investir no Infomoney Cursos. Então, clicando aqui, abre a página com diversos cursos do Infomoney. E mais para baixo, você vai encontrar aqui o Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Clicando em Saiba Mais, já vai ter todo o conteúdo programático, como você faz para adquirir, qual o preço. Enfim, eu fico tranquilo em te recomendar. Muita gente já fez e eu recebo um feedback muito positivo de pessoas dizendo, olha, eu me sinto apto a investir em fundos imobiliários. Isso é música no ouvido de um professor. A gente quer transmitir conhecimento para que você possa tomar suas decisões sozinhos. E eu tenho tranquilidade em dizer que você vai atingir esse objetivo fazendo o curso. Ok? Isso aí, chega de abertura, está na hora de falar com a Ive, que está aqui nervosa, não sei porquê, não tem o menor motivo para isso. Ive, já estamos no ar, Ive. Muito obrigado por ter se deslocado até aqui. Eu que agradeço. Ive que chegou agora há pouco do Rio de Janeiro? Sim, cheguei ontem. Chegou ontem, já aproveitou um pouco São Paulo? Aproveitei bastante. Trabalhou reuniões, também? Sim, bastante. E aqui estamos. Muito obrigado. Ive, você é gerente lá no Rio de Janeiro, dessa área de escritórios de alto padrão? Isso, sou gerente da área de locações, né? Da JLL. Da JLL, no Rio de Janeiro. Estou há 15 anos na empresa, então já tenho um tempinho, e atuo no Rio de Janeiro, né? 15 anos já viu uma tremenda transformação da cidade. Bastante coisa, já vi um ciclo inteiro, né? Um ciclo de 10 anos. Verdade. E uma modernização agora que também nunca tinha visto, né? Não, exatamente. O Rio de Janeiro mudou muito, né? Posso dizer que durante 10 anos, vamos falar do ciclo de 10 anos, de 2007 até 2017, o mercado se modernizou, né? Então, quando a gente fala de edifícios de alto padrão, se a gente analisar esse ciclo de 10 anos, a gente vai ver que o estoque ele triplicou.
2007 a gente tinha um estoque de aproximadamente 800 mil, né? E hoje a gente tem um estoque de 2,4 milhões de metros quadrados. De escritórios de alto padrão. De escritórios de alto padrão. Fora os B, os C. Se a gente falar de todo o estoque, Arthur, a gente está falando de mais ou menos 10,4, 10,5 milhões de metros quadrados. Uma cidade que triplicou num curtíssimo período de tempo. Exatamente isso. E aí, então, todo mundo fala que a situação no Rio está difícil. Está difícil mesmo? Como é essa situação? Qual que é esse cenário atual do mercado de alto padrão? Hoje a gente está com uma vacância de 37%, né? É uma vacância que eu posso dizer que não está dentro do equilíbrio de mercado. A gente considera uma taxa de vacância de equilíbrio entre 12% a 15%. Acho que a gente pode mostrar aí no slide. Deixa eu pôr aqui para você enxergar. Sim, claro. Então, aqui a gente dá um panorama tá, geral da cidade. Então, exatamente o que a gente estava falando. Hoje, nós temos em torno de 2,6 milhões de metros quadrados, equivale a 24,6% do estoque. Né? Estoque total é de 10,4 milhões. São 5 principais regiões monitoradas no Rio de Janeiro. Então, Centro, Orla, Zona Sul, Barra da Tijuca e o Porto Maravilha, que é uma nova região que foi inserida há pouco tempo. A taxa de vacância hoje ela está em 36,7%. Se a gente ajustar a 37,3%, perdão, se a gente ajustar vai para 36,7%. Esse ajuste é aquelas movimentações. O que foi fechado o contrato nesse período, tá? Mas as empresas ainda não se movimentaram, não ocuparam o espaço. Então, tá? às vezes eu tenho um contrato de locação, eu estava na Barra e estou indo para a Orla, mas eu vou sair da Barra. Então, o ajuste ocupei um aqui, mas vai vagar um lá. Exatamente. Não é por região, tá? Na verdade, qualquer movimentação no Rio de Janeiro, tá? Então, se você tem hoje uma taxa de vacância e dentro desse período, desse trimestre, houve qualquer tipo de movimentação no sentido de fechamento de contrato, essa taxa de vacância é ajustada. Certo. E aí você estava dizendo que um ponto de equilíbrio é de 10% a 15%. Isso, aí nós podemos olhar, na verdade é de 12% a 15%. De 12% a 15%. Vamos lá, olhar um pouquinho mais para frente, aqui. Exatamente aqui. Então, só contar o panorama do Rio de Janeiro. Né? Então, você tem aí, conforme eu falei, de 2007 né, até 2017, você teve um crescimento aí de novo estoque, né, de entrega de novo estoque na cidade que triplicou. Né? Você tem aí uma taxa de vacância que desde 2007 ela vem de 3,4%, que era uma taxa de vacância que é favorável ao proprietário, é uma taxa de vacância que é menor do que 12% a 15%. Então, é a lei da oferta e demanda. Né? Então, se você tem uma taxa de vacância abaixo dos 12% a 15%, esse mercado está favorável ao proprietário, porque ele tem um poder de barganha melhor, então ele consegue aumentar o valor de locação. Né? E ela teve muito abaixo disso também há poucos anos, né? Durante um bom tempo. Até 2012, né, a gente estava no período mesmo de taxa abaixo do equilíbrio de mercado. Né? Depois de 2014, posso dizer que é exatamente isso, essa taxa de vacância ela aumenta. Né? Por conta também do novo estoque que foi entregue, né? Porque entre 2015 a 2017 você teve um volume de quase 1 milhão de metros quadrados entrando no mercado, mais a devolução de um grande grupo, que é o Grupo EBX, que deixou vários espaços aí disponíveis no Rio de Janeiro. Aquela dinâmica conhecida do mercado imobiliário. A taxa de vacância está até abaixo de 10%. Todo mundo olha e fala, poxa, eu vou construir porque vai ter demanda para o meu escritório novo. Muita gente constrói ao mesmo tempo. A entrega demora entre começar a obra e tal, e todo mundo entrega ao mesmo tempo. Eu começo num PIB e termino em outro. Sim. Né? O que aconteceu em 2012 e 2011. Né? 2011 e 2012 foi onde a gente teve a absorção líquida, né, maior. Então, foi o melhor momento de mercado realmente. Para ter um imóvel entregue, né? Para ter E aí quem começou a construir foi acabar
É exatamente o que aconteceu. 2011, 2012, tudo que entrava praticamente era absorvido no mercado, né? Que foi a movimentação aí que a gente teve, né, do setor de óleo e gás, né? Sim. Então, acabou movimentando muito a cidade e também os órgãos públicos, né? Esses dois setores é o que movimentam mais a cidade do Rio de Janeiro. Com a crise, né, nesse momento delicado, político e econômico, né, você teve aí uma diminuição na demanda. Tanto da indústria de petróleo como do próprio setor público, né? Reduzindo espaços E muita entrega, né? Muita entrega na cidade. Então, com o estoque que teve, um estoque muito grande entregue na cidade, mais as devoluções que nós também tivemos na cidade, a absorção, né? Procura de novos espaços também diminuiu por conta da crise. Você tem aí uma taxa de vacância bastante elevada. E ela ainda pode subir mais um pouco? Pode subir mais um pouco. Pode, porque você tem ainda o estoque previsto para 2018, para o final de 2017 para 2018. Então, você ainda tem um volume de estoque para ser entregue na cidade. Com isso, a taxa de vacância ela tem uma previsão de chegar a mais ou menos 40%, 41%. Eu lembro, quando a gente falou do reloginho, Sim. aqui em São Paulo, veio o Roberto Patinho, aqui da JLL, falou, olha, aqui em São Paulo o relógio das 6 tocou, o alarme das 6 tocou, já está virando. No Rio de Janeiro, ainda não. Não estamos ainda no alarme das 6, né? Ainda estamos um pouquinho antes. Achamos que vamos chegar nesse alarme das 6, mais ou menos em 2019, tá? Essa é a projeção, mas ainda continua... O mercado ainda continua como uma vacância, tendendo uma vacância de aumento. Porque devem ter mais coisas para ser entregues ainda. Exatamente isso. Bom, por volta de 2013, a gente até já deu essa ideia aí, né? Por volta de 2013, muitos gestores de fundos imobiliários começaram a comprar. A gente estava até conversando isso agora há pouco, né? 2012 foi um período muito bom também para os fundos imobiliários. Muitos fizeram oferta e estavam cheios de dinheiro em caixa, precisavam alocar. E aí eu me lembro que as consultorias aqui em São Paulo falavam, olha, em 2015 vai ter uma oferta recorde, uma entrega recorde, os preços vão cair em São Paulo. E os gestores começaram então a comprar ativos no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não tinha para onde crescer, né? Faz sentido, naquela época não se previa o que tinha para acontecer de aumento de espaço ou tudo mais. O que aconteceu no meio do caminho que o Rio de Janeiro cresceu tanto? O que aconteceu é que você não tinha... É lei da oferta e da demanda, né? As demandas começaram a acelerar, então você não tinha um estoque, né? Para uma ocupação, né, significativa dessa demanda, principalmente de petróleo estatal, que foi o que foi mencionado. E aí, 2012 e 2013, lógico que o mercado ele começou a melhorar depois de 2006, que teve a notícia aí do pré-sal, né? Então, 2012 e 2013, tudo que foi entregue foi absorvido, né? E aí, lógico, os investidores olharam isso com bons olhos. O mercado do Rio de Janeiro realmente é um mercado promissor, porque tudo que entrega é absorvido rapidamente. E teve a notícia aí da sede das Olimpíadas, né? O Rio de Janeiro ser sediado pelas Olimpíadas e pela Copa. Isso atraiu também os olhos dos investidores para o mercado do Rio de Janeiro. E provavelmente por causa das Olimpíadas veio o projeto do Porto Maravilha e dobrou o centro de tamanho. O Porto Maravilha tem como ele é uma região nova, né? Ele tem novos empreendimentos e esses empreendimentos têm um volume muito grande, né? Então, acabou de ser entregue um empreendimento no Porto Maravilha que ele vem só nesse com 70 mil metros quadrados. Isso aumenta a taxa de vacância. Isso que não estava no radar, eu acredito, lá por 2012, 2013, ninguém estava vendo que ia surgir o Porto Maravilha, que ia ter toda aquela obra. Já era previsto o Porto Maravilha nessa 2012, 2013, já era previsto o Porto Maravilha. Só não era previsto a crise que a gente está vivendo. Sem dúvida. Então, essa é a questão, Arthur. Existia a demanda, né, e não existia a oferta. A partir do momento que começou a existir a oferta, né, que teve esse grande volume de novo estoque, o Rio de Janeiro estava indo muito bem. Mas aí, nesse meio, entramos aí num momento delicado, né,
econômico e político. Sim. Então, o maior setor que foi atingido foi o setor de petróleo, que é o setor que movimenta o mercado do Rio de Janeiro. É o principal setor do Rio de É o Janeiro. principal. Quer dizer, mesmo que o crescimento tivesse se mantido estável, as ofertas seriam, né, o aumento da oferta seria superior à demanda, mesmo que ela fosse estável, Sim, provavelmente. sim. Que é a natureza do mercado imobiliário. Exatamente Né? isso. Mesmo com crescimento, haveria uma queda de preços e tal, mesmo que a economia não tivesse entrado nesse revés. Sim, sim, E porque aí você junta tem as a duas vacância coisas. muito alta, né? E aí vem a tempestade perfeita, vamos dizer assim. Né? Porque você tem a vacância alta, automaticamente você tem concorrentes, né? E os proprietários começam a ajustar os seus valores também para ser mais competitivo. Sim. Aí eu vi uma coisa interessante no relatório First Look do segundo trimestre, que trouxe um dado que eu falei, poxa, isso aqui eu queria esclarecer. O dado é o seguinte, ó, 50,3% dos edifícios da cidade estão com vacância acima do ponto de equilíbrio. Você falou do ponto de equilíbrio do mercado, de 12% a 15% de vacância. E esse ponto de equilíbrio de um empreendimento, como que ele funciona? Então, ponto de equilíbrio do mercado é exatamente quando você tem aí os 15%. Né? O ponto de equilíbrio de um empreendimento ele é baseado na taxa de vacância do empreendimento. Isso, onde ele empata os seus custos, vamos dizer assim. Sim, é exatamente isso, onde ele impacta seus custos. E qual é essa vacância? Se ele tiver metade alugado, ele já passou disso? Se ele tiver, eu acredito que em torno de mais ou menos de 15% a 20%. 15% a 20%. Então, metade dos edifícios de alto padrão comerciais, mais da metade um pouquinho, não chegam a ter nem de 15% a 20% de ocupação. Os novos não. Tem novos que acabaram de entregar, né, edifícios que foram entregues de 1 ano e meio para cá, que tem uma taxa de vacância grande, né? De 90%. Em torno de 90%, em torno de 70% a 90%. E aí começam a correr os custos de IPTU, de condomínio. Sim. E tudo mais. E essa conta vai para o proprietário. Vai para o proprietário. Então, até adiantando aquela última pergunta que a gente tinha falado, o pessoal vai ser agressivo em estratégias para reter. Para reter e para conquistar. E por isso a gente pode esperar uma queda maior dos preços. Podemos considerar ainda uma queda, tá? Mas eu acho que o maior porcento de queda, né, nós já passamos, que foi em 2016. Eu acho que foi a queda mais brusca do preço, né, pedido. Acho que você trouxe hoje o proprietário, preços aí, né? eu trouxe falando um pouquinho do mapeamento, né? Mas hoje os proprietários eles não estão muito precificando, né, Arthur? A estratégia dos proprietários trazer o ocupante, né? Trabalhar uma proposta, precificar hoje, a linha de corte, né? é o preço. Então, você precificar hoje um produto, às vezes você acaba perdendo o ocupante. Então, a ideia é, gostou do imóvel, traga a sua proposta, né? A gente trabalha a proposta, mas a ideia não é perder nenhuma negociação. Nesse momento, né, a ideia é reter. Teve um fundo imobiliário com um imóvel lá na Barra que fez um contrato de locação de 5 anos com 2 de carência. É uma estratégia dessas, né? É uma estratégia. Se livrou dos custos por 2 anos. Sim, sim. Possivelmente ele está pensando na revisional a longo do prazo. terceiro ano, ele está pensando na revisional e estender esse contrato depois que finalizar, né, os 5 anos, estender esse contrato por mais algum tempo. Isso deve estar acontecendo Isso agora está acontecendo. O tempo todo. Isso está acontecendo. Você vê negociações que não eram negociações praticadas no mercado há mais ou menos 3 anos atrás, eu diria. Né? Você vê negociações com contrato de 7 a 10 anos, você via 5 anos, era a maior prática de mercado, era 5 anos. Né? Hoje você vê 7, 10 anos para diluir exatamente esse fluxo, né, para o proprietário. E também o inquilino ele consegue uma negociação melhor se ele estender o prazo dele de locação. Com carências extensivas, né? Tem contratos de 7, 10 anos que você trabalha uma carência de 1 ano ou até mais. Já, principalmente por essa questão que você falou do ponto de equilíbrio. Meu imóvel está lá gerando mais custo do que receita, eu
tudo bem que eu dei 1, 2 anos de carência, pelo menos eu me livro destes custos e daqui 2, 3 anos eu tenho receita. Daqui a 2, 3 anos, 3 anos eu penso, eu renegocio o contrato, a gente vê como é que caminha. Mas o importante é reter, fazer a negociação agora para o proprietário também não diminuir essa despesa tão agressiva, né? O ciclo melhora, né? 2019, por exemplo, provavelmente vira o ciclo no Rio de Janeiro e aí vem uma revisional ou vem uma renovação de contrato e eu consigo aumentar a minha 2019 eu não sei se vai virar o ciclo do Rio de Janeiro, né? Assim esperamos. Mas eu acredito que daqui final de 2019, né, começo de 2020, as coisas comecem a melhorar um pouco, né? Tudo vai depender do momento econômico. Tudo vai depender desse momento. Ano que vem é um ano de eleição, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Então, vamos esperar, mas eu acredito, o mercado ele é cíclico. Sim. Então a gente acredita nisso. E ele surpreende também, assim como surpreendeu para trás, tá certo? Ninguém esperava a crise. Todo mundo sabia mapear, né? Todo mundo, as consultorias que fazem um trabalho excepcional. Todo mundo mapeava, olha, 2015 vai ter muita entrega, então os preços vão cair. Ninguém conseguia mapear uma crise na proporção política e econômica, na proporção que a gente teve. Também, provavelmente não está no radar de ninguém, uma melhora inesperada, e ela pode acontecer. Vai depender do petróleo. Vai depender. E a gente está falando de petróleo, a gente está falando de algo essencial ainda no mundo. Existem outras alternativas, existem, mas não de curto prazo. Né? E certamente existem usos para o petróleo que não são conhecidos hoje. O petróleo não vai desaparecer, não vai deixar de ser relevante. Então, certamente tem um imponderável que pode jogar a favor, né? De repente vem um aquecimento da economia, seja no Brasil todo, seja só no Rio de Janeiro, que também a gente está falando do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, é muito relevante, é uma capital desse país. De repente vem um imponderável para acelerar a melhora. Né? Assim esperamos. A gente, você olhando o mercado hoje, você vê que existem novos segmentos entrando no mercado imobiliário. Né? Costumamos dizer que mercado em alta, o mercado em baixa, existem as oportunidades. Então, hoje nós estamos vendo grande volume de empresas de coworking entrando no mercado do Rio de Janeiro. Então, só esse primeiro semestre teve um volume de mais de 20 mil metros quadrados desse segmento e outros segmentos também se movimentando por conta da oportunidade. Se você pagava um valor de locação lá atrás alto, né, e esse valor hoje caiu bastante por um edifício moderno, um edifício mais eficiente, inteligente, você vê a movimentação dessas empresas que estão em edifício classe B, classe C, fazendo essa movimentação. O flight to quality. Exatamente, né? Isso. Muito bom. Agora, a cidade se modernizou muito, principalmente por causa dessa Porto Maravilha, o novo transporte público e tudo mais. O que já fala muito a favor, né? As crises passam e quando a crise passar, os investidores vão encontrar um Rio de Janeiro muito mais moderno. Como que ficou esse novo mapa da cidade? Vamos ver? Vamos. Pode pôr no ar aí, viu? Vamos falar aqui das novas regiões, né? O que mudou? Então, esse é um comparativo do quarto TRI de 2016 para primeiro trimestre de 2017, onde a gente fez esse novo mapeamento, tá? Nossa área de pesquisa de inteligência trabalhou muito em cima desse novo mapeamento, porque refletiu bastante até no estoque da cidade. Então, de 13 regiões que nós monitorávamos, hoje nós monitoramos 21 regiões. Nossa. De 2,2 milhões de metros quadrados, passamos a ter 2,5 milhões de metros quadrados. De 177 edifícios que nós monitorávamos, né, passou a ter 188 edifícios. Novas regiões, redefinimos, né, redesenhamos novas regiões, então fizemos novas divisões. Hoje a Barra da Tijuca ela é dividida em 4 sub-regiões, Centro do Rio em 7 sub-regiões, que a gente chama de micro-regiões, Orla da Tijuca 3 micro-regiões, Porto Maravilha 3 micro-regiões e Zona Sul 4 micro-regiões.
O Porto Maravilha, ele é uma região nova para a gente, né? Porque é uma área nova no centro do Rio de Janeiro. Nós redefinimos aí em 3 regiões. Então, a parte melhor que a gente chama do Porto Maravilha, ela está desde ali da Praça 15, né? Até mais ou menos a Venezuela, e por aí vai se dividindo em mais 2 regiões. Praça 15 que foi o ponto das Olimpíadas, né? O mundo exatamente. se encontrava Praça lá. Mauá. Praça Mauá, tá? isso. Desculpa, Praça Mauá. Ali em frente, perto do novo museu, do amanhã, aquilo tudo. Ali que teve o maior reflexo de mudança. Né? Então, as regiões que mais mudaram foram o centro do Rio, o Porto Maravilha e a Barra da Tijuca. E o legado olímpico trouxe aí grandes benefícios para a gente com relação a todas essas mudanças. Agora, o centro tradicional, né, ali perto do BNDES, da Petrobras e tal, aquele sempre foi Avenida Rio Branco, né, um ponto disputadíssimo comercialmente. O quanto o Porto Maravilha ameaça esse centro tradicional? Assim, vai ficar empreendimentos muito melhores, vai ter mais infraestrutura. Acho que essa é uma preocupação que muita gente é proprietário de bons imóveis comerciais lá no centro antigo, alguns em ruas que não têm acesso a veículos, em prédios que não têm estacionamento. Essa modernidade do Porto Maravilha pode ser um competidor muito grande para o tradicional centro antigo? Eu acredito que sim, que o Porto Maravilha, ele como é uma região nova e de empreendimentos novos, podem sim acontecer a migração dessas empresas, né, que estão no miolo do centro do Rio para o Porto Maravilha. A questão é, hoje, a infraestrutura do Porto. Isso vai demorar um pouquinho, né, porque costumamos dizer que o Porto Maravilha ele é um efeito dominó. Se hoje você tem uma infraestrutura ali na Praça Mauá, possivelmente a movimentação de empresas, né, para ocupar vai ser de lá, né, dali da Praça Mauá até o final do Porto Maravilha, que é o INTO. Mas eu acredito que sim, eu acredito que essa movimentação ela pode acontecer futuramente de empresas que estão ali mal instaladas, né, empresas que buscam prédios com mais eficiência, migrem também para o Porto Maravilha. Eu não sei se é o caso, mas pode estar acontecendo, talvez vocês estejam mapeando isso, uma reclassificação dos edifícios. O que era AAA há 5 anos não é mais, dada essas novas entregas? Eu acredito que sim. Os prédios que vieram na década de 80, 90, esses prédios ou eles se modernizam, né, ou eles modernizam a fachada, né, modernizam a estrutura, né, e entram para competir com esses novos edifícios, ou eles vão sofrer um pouco de um tempo, né, vamos dizer, quando o Porto realmente tiver estrutura, eles vão sofrer um pouquinho por conta dessa mudança aí das empresas para o Porto Maravilha. E essa estrutura do Porto, só para entender o que é? Não tem restaurante, não tem um correio, não tem... É essa estrutura que falta? É a estrutura que falta. É como um shopping recém-inaugurado. Ele Exatamente. ainda precisa atrair as pessoas por serviços, por facilidades. Né? Isso. Então, hoje você tem uma estrutura que é uma estrutura que já existia na Praça Mauá. Né? Agora, precisa que isso siga, né, como eu disse, esse efeito dominó até o final do Porto Maravilha. Com isso, vai demorar um pouquinho, né, essa movimentação. Né? Aconteceu com a Barra? Aconteceu com a Barra. A Barra era longe, não tinha infraestrutura e agora ela já tem. E vai até o Recreio. Então, a Barra, você não tinha isso automaticamente. O residencial ajudou muito. Lá na Barra. Né? A Barra trazer essa infraestrutura para a Barra. E o Porto Maravilha vai ser assim, né? Hoje a gente tem edifícios, né, alto padrão do Porto Maravilha, edifícios corporativos, mas acredito que virão os residenciais, né? Hoje tem essa perspectiva de trazer shopping center, hospitais, para criar vida ali no Porto Maravilha. Isso é o mais importante. Criando vida, as coisas vão acontecendo. Muito bom, porque a gente vai ver isso se desenvolver, né? Vai acompanhar e eu acredito que não deva ser tão demorado. A médio a curto prazo, vamos dizer assim.
E olhando para frente, assim, quando que a gente acredita que as coisas vão melhorar por lá? Você até já falou, provavelmente 2019 e 2020. A gente não tem como prever isso nesse momento de uma melhora significativa, né, Arthur? Como eu falei, vai depender muito do momento econômico-político. Do ponto de vista de entregas de novos ativos, isso deve estar chegando ao fim. Tá. 2019, nós já temos uma desaceleração aí na entrega de novo estoque. 2020, eu acredito que muito pouco pontualmente, né, em algumas regiões, mas isso a entrega de novo estoque já desacelera. Isso é uma excelente notícia para a gente. A oferta para de crescer e aí tem que esperar a economia fazer a parte dela, a política fazer a parte dela para retomar a demanda. Né? E torcer para que a gente tenha aí o petróleo, né, o setor de petróleo aquecendo novamente. Acredito que sim, e se não aquecer, o Rio vai encontrar uma outra vocação. Isso sinceramente é o que eu acredito. Sem dúvida. É uma cidade com muita infraestrutura, com muitos talentos, com ótimas universidades, né? E nas crises, pessoas, cidades ou empresas, elas se reinventam. E eu tenho essa convicção de que isso vai acontecer no Rio de Janeiro. Eu não sei quanto tempo demora, né? E tem uma questão da segurança, hoje que a gente vê na TV, não sei se... Aqui de São Paulo a gente vê na TV e fica assustado, não sei se é assim no dia a dia, mas de qualquer maneira o Rio vai encontrar a sua forma de se reinventar. Imóveis se reinventam, você falou do coworking, isso me chama a atenção. Quantos imóveis antigos, que eram desinteressantes comercialmente, hoje estão virando espaços de coworking super desejados pelas pessoas, né? Com certeza. Então a economia acha uma nova dinâmica numa região interessante. E o Rio de Janeiro, acredito que seja exatamente isso que a gente vai ver acontecer. Assim acreditamos. Né? E por fim, queria que você desse um pouco mais desses detalhes, dessas estratégias. A gente falou assim, olha, dá uma carência, uma estratégia. Que mais? Eu sou hoje um proprietário de um imóvel comercial no Rio de Janeiro, seja eu gestor de fundo imobiliário, seja eu investidor na física. Quais estratégias eu poderia adotar para atrair locatários ou para reter aquele que eu já tenho? Reter o que você tem é importante estar perto do inquilino, é entender o momento daquela empresa, ajustar se for necessário os seus contratos, né? O inquilino hoje ele busca uma redução por conta disso tudo que está acontecendo. Então é entender, é sentar com ele, analisar o contrato e ajustar para que você possa retê-los no seu imóvel. E estratégia é você buscar aí uma empresa especializada no assunto, né? Para você trabalhar o seu imóvel, posicionar o seu imóvel melhor no mercado e você está com o valor de acordo com o momento atual de mercado. Isso é importantíssimo. Depois do ponto de equilíbrio, eu passo a ter mais tranquilidade para negociar. O meu empreendimento já está com 25% de ocupação. Aí eu começo a ter mais tranquilidade para negociar os outros espaços. O importante é você negociar de acordo com os contratos que você tem também, né, do imóvel. Mas, obviamente, você vai estar mais tranquilo para negociar porque você está com uma taxa de vacância menor no seu imóvel. Né? Mas o importante é você sempre negociar os seus contratos de acordo aí com os outros contratos. Não tem muita discrepância do meu andar de cima é muito mais caro do que o andar de baixo, isso vai me trazer problema ao longo do tempo. Geralmente, principalmente no Rio de Janeiro, que você tenha visto em alguns imóveis, os andares mais altos eles são mais valorizados. Mas tenho certeza que os proprietários eles sempre analisam, né? Não só o preço, mas quem é a empresa, qual o tempo de contrato que essa empresa está buscando para uma locação. Então é uma composição aí de fatores para você fazer uma boa negociação, né? Fechamento de um bom contrato. Mas com o seu imóvel alugado mais ou menos 80% a 90%, você já tem uma tranquilidade. Sim. E o imóvel ele alugado, ele tem mais visibilidade para outros ocupantes, né? É um imóvel que já está performado. Então, muitas empresas gostam de estar em prédios que já estão com uma ocupação considerável. Reter deveria ser mais fácil do que conquistar um novo.
Com certeza. Mas depende da habilidade do negociador. Sim, exatamente isso. Depende muito da negociação que você vai fazer com o seu inquilino. Porque o mercado hoje está com uma vacância muito alta. Então, se você não consegue, estrategicamente, reter aquele seu inquilino, né, entendendo qual é o momento de mercado dele, com certeza ele está olhando aí outras possibilidades no mercado, que tem proprietários que hoje estão muito agressivos. E a JLL pode ajudar com isso também. Eu Com já certeza. tenho meu imóvel alugado e o meu inquilino começa a me pressionar, eu poderia procurar a JLL e falar, negocia para mim, vai conhecer meu inquilino? Com toda certeza, com toda certeza. Essa é a nossa expertise. Podemos ajudar tanto o locatário, posicionando seu produto no mercado, fazendo as negociações para ele, ou seja, comercializando o seu imóvel, da mesma maneira que nós podemos também ajudar o ocupante, né? Renegociando o seu contrato e buscando aí outras possibilidades no mercado. Toda hora é boa para uma consultoria, Com mas certeza. essa é essencial, né? Com certeza. Como eu falei, né, o mercado, ele em alta ou ele em baixa, ele tem oportunidade. Tem oportunidades, exatamente. Do material que você trouxe, mais alguma coisa que você gostaria de destacar, que a gente talvez não tenha passado? Você quer mexer? Tanto faz. Então vamos lá. Não, a gente falou da região, né? Falamos aí das modificações, falamos da absorção, né? E da vacância. Você vê como que a vacância mudou aí, né? Estou vendo aqui uma vacância projetada de 41% até 2018. 41%. Tem registro de um número desse na história? Não. É vacância histórica. Que situação, hein? Sim, mas eu volto a dizer, existe essa vacância, ela está chegando aos 41%, não só pela devolução que a gente teve, né, mas de pela grandes entrega de empresas, novos imóveis. mas a gente teve muita entrega. E eu vou voltar também a dizer, esse número esconde o quanto essa cidade está se modernizando. Sem não dúvida. Esse é o olhar, né? Estamos passando por um momento delicado, mas olha o Rio de Janeiro há 10 anos atrás e olha o Rio de Janeiro hoje. Rio de Janeiro era uma região, né, o centro do Rio de Janeiro é uma região muito antiga, né? O centro do Rio de Janeiro, ele foi se modernizando ao longo desses 10 anos. Então, é um novo Rio de Janeiro. É um Rio de Janeiro que tem uma concentração hoje de escritórios de alto padrão. Se você olhar o Rio de Janeiro há 10 anos atrás, Rio de Janeiro é bastante antigo, aqueles prédios classe C, com aquele paredão na Presidente, né, na Presidente Vargas, na Rio Branco. Hoje o Rio de Janeiro, você olha o Rio de Janeiro do alto, você vê uma nova cidade. Muito bom. Não, como parece fácil, né? Estava aqui toda tensa, mas ela tem tanto conhecimento para passar que fica fácil, né? Muito bom. Você ajuda também. E isso ajuda muito a quem investe, a quem pretende investir, a quem está assistindo e não investe, ainda não entende de mercado imobiliário, falar, olha, os ciclos, ficou tudo tão claro. Eu queria agradecer muito a sua disposição de vir até aqui, dar essa contribuição com a gente e te parabenizar, porque foi um show, viu? Pode ficar tranquila. Você vai assistir depois e vai gostar dessa... Obrigada, Arthur. Eu que agradeço novamente essa oportunidade de falar um pouco sobre o mercado carioca. Espero que você volte e que volte em breve com melhores notícias. Com certeza, estarei aqui. Eu acredito que vai acontecer. Isso aí. Muito obrigado. Obrigada a você, Arthur. Para você também, meu muito obrigado. Um ótimo final de semana. Quem sabe no Rio de Janeiro, dá tempo, ó, pega a ponte aérea, vai lá tomar um chopinho. Tá muito frio lá? Não, Rio de Janeiro nunca tá frio, não, né? Mas o carioca tá sempre encapuzado. Com certeza. 30 graus, ele tá é oportunidade, né, de tirar o casaco do armário. Um grande abraço, um ótimo final de semana para você.